Finalmente, e finalmente aqui não é um advérbio de modo despiciando, é de facto finalmente, o último tríptico deveria ser o tríptico da morte. Porquê? Porque, enfim, com a morte tudo acaba, mas talvez não. A morte é o fim, mas é também uma possibilidade de reinício. A história da evolução é feita através desta negociação entre vida e morte. A morte começa com um contentor da morte, com um sarcófago romano no Museu Soares dos Reis, que funcionará como o pretexto para a discussão da morte, mas também a discussão da morte associada à civilização e como eu disse, ao renascimento e à superação, à transcendência, não é? E tentaremos perceber o que é que numa perspectiva religiosa acontece depois da morte. Em Serralves identificamos uma peça de arte contemporânea de um artista muito importante, alemão, que se chama Thomas Schutt, e que é um conjunto de urnas funerárias, é uma espécie de escultura e instalação que ocuparão todo o palco do auditório e permitem justamente introduzir o tema da representação da morte na arte, na história da arte, mas também a discussão do tema do sistemático anúncio da morte da arte. E a questão de como a arte representa essa própria morte. Na música, por exemplo, o que é uma marcha fúnebre, a música produziu o hino da alegria e produziu também a marcha fúnebre. Como é que a morte está representada na música? A morte é também uma forma de pensarmos a vida, até porque essa escultura do Thomas Schutt, que são esse conjunto de várias urnas funerárias, tem esta designação paradoxal que é Is there life before death? Ou seja, será que existe a vida? Será que existe vida antes da morte? A discussão que o Thomas Schutt propõe não é o que é a vida depois da morte, não. É o que é a vida antes da morte. E por isso nós decidimos colocá-la também a um importante anatomopatologista, portanto alguém habituado a lidar com a expressão histológica e fisiológica da morte. Será que existe vida antes da morte? Finalmente, o último painel do tríptico da morte acontecerá, como de resto acontece com todos os painéis, na Universidade do Porto, na reitoria da Universidade do Porto, com uma peça que, embora remeta para a ideia de morte, é uma peça associada à questão da ressurreição, que é uma máscara funerária egípcia. A discussão da morte a partir de uma máscara funerária é não só uma oportunidade para perceber o que é morte em termos físicos, não é o que é morte, e aí voltamos a ter um patologista, mas um patologista com formação em bioética, portanto, alguém que não vê a morte como uma coisa definitiva, e finalmente a possibilidade para discutirmos a questão do renascimento da cidade, do renascimento político, do renascimento das ideias, ou seja, a máscara funerária não é qualquer coisa que nos ligue e nos fixe à morte, pelo contrário, é um indutor do renascimento, da sobrevivência e da possibilidade de pensarmos para lá do lugar onde estamos.